Gente, obrigada por estarem aqui com a gente até agora. A gente vai para o último painel de hoje. E vamos atrás dele, né? Do dinheiro. Que acho que foi tão falado aqui nos outros painéis, essa questão de como financiar e também segurar o agronegócio sustentável. Acho que nesse painel anterior isso ficou bem claro. Então, a gente vai partir para essa discussão agora. Eu vou chamar para estar aqui comigo, nesse último painel que vai ser moderado por mim, a Kathleen Spire. Ela é gerente executiva de agronegócios e agricultura familiar do Banco do Brasil. Junto da Kathleen, a gente vai ter também o João Adrien Fernandes. O João é head de SG Agro do Itaú BBA. E, por fim, o Tassiano Custódio, que é head de sustentabilidade do Rabobank. Todo mundo tem água, está tudo certo, tem um monte de copo, tudo sob controle. Bom, nos nossos eventos do Reset, a gente sempre reserva um espaço para falar de equação financeira, né? Porque tudo se trata aqui de transição, uma economia de baixo carbono, e a gente precisa financiar essa transição. Se o financiamento da atividade produtiva por si só já é um desafio, e a gente sabe, ainda mais com as taxas de juros onde estão hoje, quando a gente fala de adotar novas práticas, transição para baixo carbono, esse desafio só se amplia, né? Ele requer muita inovação, é algo muito mais complexo. Só que para que a agropecuária brasileira seja de fato parte da solução climática, a gente precisa escalar essas práticas todas que a gente vem discutindo essa manhã. E isso só vai acontecer com financiamento e seguro adequados. O objetivo, então, desse painel é justamente mostrar exemplos do que já está sendo feito, das experiências que já existem, concretas, né, através do exemplo de 3 instituições que nós convidamos para estar aqui hoje, e focar também no que precisa avançar, certo? Eu vou cortar a parte da introdução de quem é quem, porque vocês já estão apresentados, e vamos tentar encurtar um pouquinho esse tempo, já que a gente já ultrapassou tanto, partindo direto para as perguntas. Paulo Pianês falou aqui, cadê a grana, né? Não tem grana. Então, eu começo com essa provocação, de que realmente está claro que ainda não temos linhas de crédito apropriadas, tanto no desenho delas e certamente no volume, onde existe um desenho, o volume talvez não seja o necessário. Eu queria saber de vocês o diagnóstico que vocês fazem disso e o que cada uma das instituições aqui, Rabobank, Itaú e Banco do Brasil, tem oferecido nas suas prateleiras e por que escolheu esse caminho. Vamos começar com a Kathleen. Olá. Primeiro, obrigada pelo painel, pela oportunidade. Eu acho que é sempre importante, como está sendo colocado aqui, a gente mostrar como o agro, né, tem caminhado fortemente para boas práticas, e ele é o agro mais sustentável do mundo. Nossos produtores têm práticas que merecem ser reconhecidas a nível mundial, sobre todos os desafios que são colocados aqui. E assim, Paulo, eu vou falar de grandes números. Você falou que escuta muitos números, mas assim é importante porque a gente tem um trabalho muito forte na instituição financeira também de fomentar e atuar dentro dessas práticas sustentáveis e financiar, que é o nosso papel. Cada elo da cadeia tem um papel. O nosso papel é financiar e permitir que isso aconteça, né? Então, assim, eu quis trazer e demonstrar isso. Mas, de fato, precisa de mais, precisa de sempre mais. A gente tem inovado e tentado buscar alternativas. Mas dentro da nossa carteira de 397 bi, 42% dela, 169 bi, é justamente para financiar, foi utilizado para financiar essa transição, essa adoção de boas práticas, essa adoção de metodologias mais sustentáveis. Precisa de mais, a demanda é muito maior, a gente sabe. Tem o programa ABC, que foi citado aqui já, e lançado lá em 2012, 2011, onde teve um financiamento muito forte e relevante, e a gente vê essa transição. E a gente, como instituição financeira, a gente
sistematiza isso e aplica na prática. A gente faz o acontecer e trazer os programas governamentais também para se implementar. Mas não só de programas governamentais a gente vai conseguir trabalhar essa transição e essa relevância. Então, cada instituição vai trazer aqui um caso, mas exemplos que a gente traz. Teve o grande programa que está sendo estruturado pelo governo da recuperação de áreas degradadas, né, o PNCPD, que está com uma meta aí da gente chegar em 40 milhões de hectares restaurados. E lá no banco, a gente trouxe essa meta também para dentro do escopo para ser trabalhado, e a gente também lançou um programa muito alinhado com o PNCPD, que é o Pecuária Mais Sustentável, que vai transicionar, o que se colocou muito aqui nos painéis, não é só o banco que vai fazer a diferença. A gente precisa ter toda uma cadeia junta para, de fato, poder transformar. E esse programa Pecuária Mais Sustentável que a gente lançou no final do ano passado é justamente isso. Eu quis trazer de exemplo para mostrar que os arranjos comerciais mudaram. Não basta ter dinheiro, tem que ter assistência técnica, tem que ter empresas com capacidade de trabalhar a questão do carbono, tem que ter empresas que orientam e trabalham a gestão também. A gente teve um exemplo lindíssimo aqui, que foi demonstrado como conseguiu sair da curva, mas como é que eu faço isso ser massificado, como é que eu faço isso ser escalado. E esse programa é justamente trabalhar o financiamento, com uma assistência técnica adequada, num arranjo comercial junto com frigoríficos, para poder trazer a diferença também para o produtor rural na hora que ele vai trabalhar o financiamento, para ele ter esse custo da rastreabilidade incorporado, porque muito se fala da pecuária. De fato, grande parte dos financiamentos, grandes partes das carteiras são de pecuária. Como é que eu trabalho rastreabilidade nesse setor que tem uma margem muito apertada? Não dá para o custo ficar só com o produtor, não dá para o custo ficar só com a instituição financeira, não dá para o custo ficar só com o frigorífico. Tem que ser algo que tem que ser rateado e fatiado entre todos. Então, esse é um programa que foi lançado e atuando também na parte de recuperação de área degradada. E só na parte de recuperação, na última safra, já foram 6 bi destinados para a recuperação, porque a gente vê que um crescimento de produtividade, pegando aí os últimos 40 anos, de mais de 380%, por conta da recuperação, por conta das boas práticas, enquanto a amplitude que tem de áreas, das áreas de aberturas de áreas, não chegam a 100%. Porque a gente tem uma qualidade, tem possibilidade de plantar sem precisar abrir novas áreas. E esse programa é justamente para incentivar cada vez mais essa atuação. Também com a possibilidade de aplicar energias fotovoltaicas, a parte de biodigestores, energia eólica. Isso tudo fomenta também uma transição para um mundo mais sustentável. Mas o que eu queria trazer de exemplo, que é mais forte e está mais alinhado, que está mais atuando, isso em todas as instituições financeiras, são os títulos verdes, né? Os títulos verdes, eles estão caminhando para que sejam possíveis trazer financiamentos para carbono, antecipando esse crédito que o produtor vai ter lá na frente. Os títulos também, a gente tem um título bem específico, que é o título CPR Preservação. O que é isso? Isso é justamente para o produtor que tem uma área de reserva legal ou de reserva própria conseguir usar aquilo para obter crédito. Porque aquela área ela acaba não sendo insumo nem para a obtenção de crédito, nem para uma obtenção de receita do produtor. Com essa área, ela fica lastreando o título para que ele obtenha crédito com custos diferenciados, e aí sim, as instituições absorvendo uma parte desse custo da cadeia com um custo diferenciado para que seja monetizado aquela área e que tenha incentivos para que se haja a preservação e a manutenção. Então, assim, eu tentei trazer, porque está rápido, né? Está toda hora tendo que trazer poucos exemplos, mas a gente tem um programa ABC que ele é importante e deve ser reforçado. Tá? A gente tem os títulos verdes que estão sendo aplicados e tem todo um direcionamento que cada vez mais está sendo colocado para que se adote boas práticas, para que acompanhe as boas práticas dentro das carteiras das instituições. João. Bom, gente, boa tarde. Eu sei que logo após esse painel tem um almoço, que é algo realmente atrativo, então vou tentar sintetizar também as ideias para a gente não alongar muito.
Eu sou do Itaú BBA, na diretoria de agro. A gente tem uma área específica em soluções financeiras ligadas à sustentabilidade para o setor agropecuário. E acho que um desafio que a gente percebeu em como financiar esse processo todo, né, de uma transição para a agricultura sustentável, é como a gente consegue, um pouco do que o André colocou, sintetizar em poucos elementos ou poucos fatores para a gente conseguir mensurar se essa agricultura está numa trajetória de transição ou não. Porque eu acho que o grande desafio é que a gente vê vários fundos muito interessantes, vários recursos super atrativos, só que exigem uma quantidade de coisa que a gente não consegue ter escala. E eu acho que o maior desafio hoje é como é que a gente consegue mudar a barra da agricultura na escala que a gente tem. Porque o setor agropecuário é um setor muito, territorialmente, muito representativo. Então, as soluções precisam de escala, pelo menos na nossa visão. E o banco ainda tem uma meta, né, de descarbonizar a sua carteira. Nós somos signatários do Net Zero Bank Alliance. Então, a gente precisa de uma solução que consiga dar conta de induzir a nossa carteira a reduzir as suas emissões. E nós, portanto, criamos um portfólio de produtos, né, que são linhas de financiamento que elas olham especificamente para a adoção de práticas regenerativas, né? Ou seja, o plantio de cobertura, o uso de bioinsumos, e com essas práticas a gente consegue dar um incentivo, né? E a gente consegue dar um incentivo porque a gente sabe também que a gente consegue capturar recursos em outros fundos e em outras formas que são recursos incentivados. E um exemplo disso, né, o Itaú hoje, junto com a Singenta, eles lideram o programa Reverte, que é um dos principais programas privados de recuperação de áreas degradadas, e graças a essa carteira do Reverte, a gente conseguiu fazer a primeira emissão de bond junto com a AFC e o BID para a recuperação de áreas degradadas. Foram 1,4 bi, que parte disso vai ser para esse processo. Então, a gente começa, de fato, a acessar esse recurso. Agora, eu acho que não é que falta recursos, é que eu acho que o custo precisa ser mais atrativo, e esse é o grande desafio. Porque uma produtora como a Maíra, por exemplo, que tem uma quantidade enorme de práticas, para ela ser reconhecida, tem um custo que ela precisa mandar relatório, que ela precisa demonstrar, que ela fala assim, vou pegar um recurso aqui, um custeio convencional, em vez de eu precisar levantar um monte de papelada para vocês, banco, verem que eu já sou sustentável. Eu acho que a gente precisa muito simplificar a forma que a gente identifica esse produtor. Se esse produtor está adequado, usando uma tecnologia, esse cara já tem um movimento em torno da transição. Porque se a gente quiser criar toda uma estrutura de avaliação de 1000 KPIs, a gente não vai ter a escala que a gente precisa, né? Então, eu acho que esse é um ponto. Um outro ponto que a gente tem discutido muito é a questão das parcerias, né? As instituições financeiras sozinhas, elas não conseguem dar uma taxa tão atrativa se não tiver parcerias. Parcerias dentro da cadeia produtiva, que eu acho que foi muito bem colocado pelo Paulo e também foi ressaltado aqui. Ou seja, hoje nós temos estruturas onde empresas são parceiras, né, no risco do negócio, né? E graças, por exemplo, a uma parceria com a Singenta, o Reverte virou o que ele virou, né? E muitas vezes a gente vê empresas que são super engajadas na prática, nas pautas da sustentabilidade, mas a sustentabilidade ainda muito na sua área institucional. Enquanto a sustentabilidade não fizer parte da área de negócio, a gente vai ter bons relatórios com pouca efetividade. Então, o que a gente tem falado muito é assim, empresas se engajem nesse processo, né? Sejam parte das soluções, porque isso consegue gerar um incentivo ao produtor, né? Então, acho que esse é um desafio que a gente tem falado muito, é engajar também a cadeia nessas soluções, né? Antes de passar para o Tassiano, deixa eu só esclarecer aqui o que você está querendo dizer. Quando você fala em parceria, por causa de uma questão de custo, na prática isso quer dizer o quê? Que a empresa entra fazendo o quê junto com o banco? Você tem várias soluções, custo. mas eu acho que uma solução que tem sido muito são convênios, né? Então, convênios, uma cooperativa e um banco tem uma carteira de clientes que a cooperativa entra no risco daquela operação, né? Ou seja, de inadimplência? De inadimplência. Ela assume um risco naquela participação, um risk sharing que se chama, que eu acho que é muito comum e é até curioso porque quando a gente fala de blended finance, né? Uma das diretrizes da blended finance é compartilhamento de risco, né? E é um pouco o que o EcoInvest está fazendo agora. O EcoInvest, que é aquele plano do Tesouro, ele foi feito muito para também numa estratégia de compartilhamento de risco, né? Ou de contrapartida nas operações. Então isso está sendo colocado. Mas essas são estratégias que a gente precisa escalonar muito. Porque as instituições sozinhas não vão conseguir, talvez, trazer os incentivos necessários para a escala da transição que a gente precisa fazer. Eu acho que essa é uma diretriz importante. Como as empresas estão participando dessas soluções conjuntamente com as instituições financeiras. Tassiano, conta pra gente o que o Rabobank está fazendo. Legal, Vanessa. Vou começar com um bom dia, não boa tarde. A gente não almoçou ainda. Prazer estar com você, Kathleen e João.
Corroboro 100% o que meus colegas falaram. Acho que o caminho de trazer parceiros para dividir risco, para atrair um capital catalítico, para atrair investidor internacional, esse é o caminho para dar o suporte junto do dinheiro público destinado já à agricultura brasileira. Eu acho que o entendimento de que a adoção de práticas regenerativas, de práticas mais sustentáveis, tem um prazo diferenciado, ou seja, a adoção de mais bioinsumo, a adoção de agricultura de precisão, tudo isso não tem um reflexo em uma safra, né? Tem reflexo em 2, 3, 4, 5. E aí a gente começa a falar de customização de produto cliente a cliente, cultura a cultura, região a região. O que vale para um produtor no norte do Mato Grosso, em Sapezal, não vale para um produtor do Paraná, não vale para um produtor do Mato Piba, não vale para um produtor de algodão no oeste da Bahia. Como é que a gente consegue clusterizar, né, criar soluções que fazem parte da realidade daquele produtor? Dentro do Rabobank, o banco é um banco cooperativo, né, fundado por cooperativas de crédito na Holanda há mais de 100 anos, no Brasil 36 anos. Sustentabilidade faz parte dos valores do banco, dos valores cooperativos do Rabobank. E aqui, falar de escala, que o João trouxe super bem, o banco é um banco de nicho, é um banco pequeno quando a gente olha para o universo de produtores rurais no Brasil. Então, como é que a gente consegue, como um agente influenciador que está olhando para o volume de clientes aí pequeno, com grandes áreas de produção, clientes que são orientados à exportação, mais tecnificados, e consegue fazer do papel do Rabobank um papel também de mudar o sistema, auxiliar na mudança sistêmica que são necessários, Vanessa, para a gente atrair mais capital internacional. Então, adicionando ao que os meus colegas falaram, olhando para a prateleira do banco, são operações vinculadas à sustentabilidade, sempre com olhar de médio e longo prazo, ou seja, onde a gente consegue mensurar e verificar quais são as mudanças e o que trouxe de resultado para a mudança do produtor rural. Temos trabalhado muito Blended Finance, o João comentou, acho que é um instrumento fantástico, porque agrega capital público e privado, e aqui eu vou citar o caso do Agri3, que é um fundo que o Rabobank criou em 2017, junto com a UNEP e o FMO, que é o Banco de Desenvolvimento Holandês, traz o IDH como assistência técnica, então traz a parte de risk sharing, divisão de risco, eu consigo dar um prazo de carência maior, eu consigo alongar essa dívida, né, essa operação de 7, 8 anos que o apetite do banco poderia ir até 10, 11, 12 anos. Tá? Então isso é muito interessante para o produtor que está olhando para práticas mais sustentáveis e que vão levar um certo tempo para que isso gere reflexo em termos de produtividade. E o grande desafio é desassociar aumento de produtividade, né, ganhos de produtividade por meio de tecnologia, por meio de práticas, com expansão territorial. Esse é um desafio nacional, um desafio brasileiro. Né? Como é que eu desacoplo aumento de produção com expansão de território? E é um desafio que o Rabobank também está encarando. E, nesse sentido, a gente tem um produto, né, estamos trabalhando esse ano, que exatamente está olhando para os clientes que têm o déficit de reserva legal frente ao Código Florestal, e como é que a gente acelera o cumprimento dessa compliance, né, dessa conformidade com o código, seja por restauração, seja por compensação, sempre com adicionalidade. E aí o banco está trazendo, né, um produto específico para isso, capital super interessante para o produtor e com prazo muito alongado, porque assim como a Kathleen comentou, o ativo florestal, infelizmente, né, a floresta em pé, ela não tem um valor imediato, ela não gera receita para o produtor imediatamente. Ela traz outros upsides em termos de resiliência climática, médio e longo prazo, mas não é algo que é percebido pelo produtor rural no curto prazo. Como é que a gente consegue valorar essa floresta nativa, a reserva legal? Tem o TFFF, né, o fundo brasileiro lançado no final de 23, se não me engano, acho que está ganhando tração, COP Biodiversidade Cali o ano passado, alguns países aderiram, acho que é um bom espaço, mas ele por si também não é a solução única. Acho que é esse conjunto, a combinação, Vanessa, de soluções que vai levar o produtor a preservar e aumentar a produtividade, desconectando expansão territorial.
Eu tenho um cacuete horrível de jornalista que eu ouço vocês falando e eu fico pensando, quanto? Quanto? Qual o tamanho? Quantos milhões? Sei lá. Vamos voltar só um pouquinho aqui? Essa linha, por exemplo, qual o tamanho dela? Quanto que o banco pode destinar para isso? Então, como a gente tem uma carteira, Vanessa, eu assim, não vou te responder que é X, tá? Que é 10, 50, 100. Porque cada cliente é um caso. Como o Rabobank é um banco, de novo, muito nichado, é um banco de atacado, olhando para um nicho de produtor rural que é pequeno diante da pirâmide brasileira de cadeia produtiva. E aqui tem os meus colegas de bancos de escala que olham tanto para o grande quanto para o médio e pequeno. Eu, Rabobank, não consigo atingir o médio e pequeno. É um papel de banco público do Banco do Brasil fortíssimo de alavancar o meio da pirâmide e a base. Mas com você, é caso a caso, para cada cliente. Eu tenho hoje cerca de 1.300 clientes ativos no produtores rurais, produtores finais. É caso a caso. E o Agri3, por exemplo, o fundo que vocês têm, ele já financiou quanto aqui no Brasil? O fundo Agri3 foram mais de, acho que, 150 milhões de dólares nos últimos 3 anos. Tá? Só Brasil? Só Brasil. Hoje, o fundo tem um target, né, tem uma meta de chegar a $1 bilhão, então nós estamos aí, acho que 200, 150 é Brasil. E o Rabobank é o maior repassador de Agri3, e aí são condições muito especiais, especialmente quando eu falo de período de carência e alongamento de prazo. Tá? Isso é super interessante para o produtor. Mas não resolve o custo, o cost of funding, né? O custo do recurso. E aí o custo do recurso é uma combinação de variantes que vão muito além de um banco privado europeu, que é o caso do Rabobank. É uma conjuntura nacional que passa, e a gente pode explorar isso ao longo da conversa, pelos desafios sistêmicos brasileiros, que são segurança jurídica, segurança fundiária, segurança ambiental. Mas a gente consegue trazer um off-taker para um contrato de carbono de 30, 40 anos, antecipado, garantindo essa segurança fundiária, jurídica, ambiental, onde ele vai alocar um capital internacional no Brasil e daqui 10 anos essa terra não pode ser reclamada por outro dono. É um desafio sistêmico profundo. Sim. João, me dê números, por favor. Nessas linhas que vocês criaram, nesse programa ESG, que financia práticas específicas, quanto que vocês têm destinado? Então, hoje nós temos nessa prateleira de produtos, né, focados em tecnologias agropecuárias, nós temos em torno de 4 bi, sendo que foram investidos nos últimos 2 anos nessas linhas, e hoje no Reverte em torno de 1,6 bi, mais ou menos. Né? Então a gente conseguiu ter muita escala nessas linhas. Isso é a carteira, né? Isso, carteira. Tá, carteira. Tá. Carteira hoje, né? E agora a gente, né, nós somos um dos maiores, nós ganhamos o leilão do EcoInvest, nós somos o principal banco com acesso a esse recurso, e está sendo um grande desafio, né, a implementação desse recurso, porque a quantidade de pré-requisitos que foi colocado no EcoInvest não necessariamente se adequa à realidade da agricultura brasileira. Chegaremos lá. Chegaremos lá. Você quer perguntar de novo? Segura. Kathleen, também, se você puder dar alguns números, eu sei que no Banco do Brasil são todos expressivos. Então, eu trouxe aqui no início, né, dentro de práticas sustentáveis de financiamentos voltados para essa área, são 169 bi que a gente já tem de carteira, e trabalhando assim, a CPR, essas duas linhas que a gente colocou, a gente já tem 21 mil hectares gerando dinheiro para o produtor rural, e eu estou falando de 35 milhões, tá? Só para a CPR preservação, e dentro da CPR de carbono, que é nova, tá? É nova, mas já tem 2 milhões e já tem 109 mil créditos de carbono sendo antecipados como receita para os produtores rurais. Vanessa, posso adicionar? Acho que eu foquei ele no Agri3, como meus colegas trouxeram BB, bom, últimos 5 anos, tem dinheiro escondido, 9,5 bi que o Rabobank destinou para práticas mais sustentáveis, 140 mil hectares, 60 mil pessoas diretamente impactadas por esses 9,5 bi de dólares, tá? E aí, se a gente dá o zoom lá no Agri3, ainda é tímido, né? Os 150 milhões de dólares. E o desafio talvez seja simplificar, João. Você trouxe. É complexo para o produtor. E olha que eu estou falando do produtor grande, né? Que é o caso do Rabobank. Vamos na Kathleen de novo. Banco do Brasil, maior operador do Plano Safra aqui, né? Sem dúvida, a maior fonte de recursos para financiar a agropecuária brasileira.
Foram criadas essas linhas dentro do Plano Safra com taxas mais atraentes para financiar práticas sustentáveis. Inicialmente houve dificuldades, foi preciso ajustar, né, essa rota aí, critérios, como que você encontra essas práticas, como que você justifica isso. Queria que você falasse um pouco de como foi essa experiência e os ajustes feitos, né, e como que o Banco do Brasil, de forma geral, nas suas outras linhas, também está se beneficiando disso. Primeiro, sim, é importante a gente ver que realmente o simplificar é a palavra que mais vai aparecer aqui, porque é tudo muito complexo, é muito novo, então metodologias, né? A Embrapa tem sido maravilhosa aí, junto com o governo também está atuando nessas simplificações. E é importante a gente resgatar que já no último Plano Safra a gente já teve um incentivo, que era justamente a redução em 0,5% da taxa de juros para quem tinha o CAR validado. O CAR, ele nasceu dentro do Código Florestal e ele virou uma base para que todas as instituições financeiras e todos os outros setores passassem a conseguir monitorar e, em cima desse monitoramento, também auxiliar os produtores no acompanhamento da safra, no acompanhamento de informações dentro dessa área. E esse redutor, ele permaneceu nessa safra atual. E, assim, a gente viu que teve um significado, porque realmente o CAR precisa ser validado. Então, o que tinha lá, que era em menos de 2%, esse ano a gente já está com menos de 3% ainda de CAR validado, mas já foram 681 milhões de financiamento com redutor de taxa por conta desse benefício que a gente teve do CAR. Isso só lá no banco, né? Tem todas as outras instituições financeiras sendo aplicado. E esse ano agora, no ano passado, né, foi lançado um incentivo que seria dado também para a questão das boas práticas, porque, de fato, para um banco poder financiar, ainda mais um banco que de alta escala a nível continental, e a gente atuando em todos os portos, né, a gente tem que ter algo que eu consigo identificar, eu tenho que ter dados, eu tenho que ter a metodologia, e eu tenho que conseguir escalar e monitorar aquilo, porque se eu não monitoro, como é que eu viro e falo que eu estou aplicando taxa de 0,5% para as boas práticas, se eu nem sei se ele, de fato, está sendo aplicado para as boas práticas? E, nesse sentido, a plataforma, né, do Agro Brasil Mais Sustentável, que foi falada aqui no início, conversou com todas as instituições para que a gente conseguisse, de fato, ver onde que eu conseguiria identificar isso, onde que eu conseguiria marcar, onde que eu conseguiria, de fato, ter certeza que aquele produtor está adotando as boas práticas nas metodologias que são aceitáveis para se aplicar essas concessões. E essa primeira entrega que foi feita, né, pelo Ministério, trabalhou com os programas, inclusive, que já existiam, porque até para fomentar e transformar, porque agora, de fato, eu estaria colocando em prática com um redutor, um benefício que estava sendo colocado, né? Então, foi usado ali o programa de integração do Ministério na plataforma, na solução do PI Brasil Mapa, né? E o Programa de Boas Práticas Agrícolas, o BPA Mapa, junto com a parte de produção orgânica. E isso tudo sendo marcado. Então, assim, o sistema financeiro nacional está se conectando com todos esses processos, informações públicas, de mais fácil acesso, mas ainda com avanços por conta do custo da certificação. A certificação ainda tem um custo elevado para o produtor rural, principalmente quando eu estou falando do produtor rural com pequena e média propriedade. O custo ainda é elevado para eles, mas já começou a dar um norte, que isso é importante, são os primeiros passos. Não adianta você querer achar que já vai nascer com o melhor desenho possível. Você tem que dar o primeiro passo e todo mundo se organizar para começar a caminhar na mesma direção. Foi colocado aqui e em vários outros painéis, tem muitas iniciativas acontecendo. Está na hora de amarrar e direcionar todas para a mesma direção. Aí sim, o Brasil inteiro ganha, os produtores ganham e toda a cadeia consegue atuar e direcionar esse recurso e essa nova forma cada vez mais sustentável de se fazer o agronegócio. Obrigada. João, eu vou deixar você falar desse assunto que você quer tanto falar, que é justamente qual é esse grande desafio, como que a gente soluciona de garantir financiamento em escala, simplificando, que é a palavra mágica aqui, como que você simplifica, mas sem afrouxar demais as restrições, né, para você assegurar que o que está sendo financiado, de fato, entrega resultados alinhados aí à agenda climática e da sustentabilidade. Eu acho que esse é o grande balanço, assim, né? Como a gente consegue trazer, de fato,
uma capacidade de controle, né, ou de monitoramento, como bem falou a Kathleen, trazendo os elementos, né, que são importantes numa discussão sobre transição, mas que isso não impeça a escalabilidade, né? Eu acho que um exemplo aqui, que a gente fez essa captação do AFC, a Beatriz Domeniconi foi super importante na negociação, só que foram quase 12 meses de negociação com a AFC. Né, sentar, discutir, e eles realmente tinham uma visão que o Brasil não é o Brasil, né? Eles tinham uma visão que o Brasil era um outro lugar, porque a realidade do produtor rural brasileiro é muito diferente de outros setores. Então, você pedir um relatório de impacto climático para um produtor rural, talvez a Mayara possa me responder, mas assim, é inviável. Para uma indústria, né, tal, é uma outra realidade. Então, eu acho que a gente precisa também adaptar um pouco essa realidade do produtor rural para a gente poder ter escala. Senão, a gente vai lidar com poucos produtores e talvez a gente não vai ter o impacto social e de transição que a gente precisa também olhar para isso. Né? Então, eu acho que esse é um ponto. Agora, eu queria só trazer aqui a discussão um pouco também de quem vai pagar essa conta, né? Porque essa discussão é coisa assim, alguém vai pagar a conta um dia, a conta nunca chega. E eu acho que a conta não vai chegar. Porque eu assim, até posso me enganar, espero que eu esteja errado no futuro, mas assim, o mercado não vai pagar o diferencial. Nunca pagou e não me parece que pagará. Né? Então, eu acho que a gente tem que buscar soluções internas nossas. E eu acho que essas soluções de parceria, como a gente comentou aqui, são soluções para isso. Mas uma outra coisa interessante é o seguinte, né? A transição está acontecendo, né? E ela precisa acontecer até pela própria sobrevivência do negócio. Porque produtores com um perfil diferente da Mayara talvez não vão sobreviver nesse contexto. E é uma coisa interessante que para nós, como instituição financeira, quando a gente entra na propriedade rural e a gente vê a coisa largada, mal cuidada, pode ter certeza que o balanço desse cara vai ser igualzinho ao que está fora da situação, ou seja, na parte produtiva. Então, uma boa governança, uma boa gestão, ela também reflete uma gestão financeira. E para nós, como banco, ter uma cliente como a Mayara é muito melhor do que ter um cliente com tudo quebrado, jogado, largado. E aí que eu acho que nós, como banco, também, a gente adotou uma postura muito de apoiar o cliente nessa transição. E a gente tem até trabalhado com a Produzindo Certo, até para a gente apoiar a maturidade do nosso cliente, para ele evoluir nessa maturidade. Não porque ele vai ter uma remuneração, mas porque ele vai ser visto pelas instituições de uma forma diferente, ele vai reduzir o risco trabalhista dele, com certeza, né, os riscos que hoje são enormes, e ele vai, com certeza, ter uma gestão muito melhor e sobreviver num contexto de um clima completamente adverso. Né? Então, eu acho que é aí que está a realidade do negócio. Né? As soluções, elas são internas também. Né? Agora, quando vocês falam, e todo mundo falou muito aqui de assistência técnica, a gente está falando aqui também, de novo, de assistência técnica. Como é que se apoia esse cliente? Quem paga essa conta da assistência técnica do ponto de vista de vocês, então, da instituição financeira que está apoiando? Eu acho que para o Banco do Brasil ele tem um desafio muito grande, né? Porque lidar com um pequeno produtor vai demandar muito política pública, né? Sebrae, Senar, como foi falado anteriormente. Nós temos um perfil de clientes maiores e que tem condição de arcar com essa consultoria. E todo produtor hoje tem um consultor. Produtor numa escala um pouco mais empresarial, ele vai ter um consultor ou um agrônomo contratado ou um trabalhista. Então, assim, nós estamos numa situação até um pouco mais favorável do que talvez o desafio do Banco do Brasil, que é lidar com um pequeno produtor. Mas eu acho que assim, o produtor também tem que contar com uma assessoria, porque sem assessoria e sem consultoria ele não consegue sobreviver nessa demanda de infinidades que ele tem hoje, de trabalhista, social, de governança tecnológica e assim por diante. Né? Eu vou dar uma encurtada nas nossas perguntas aqui para a gente abrir para o público. Tá? Então, eu vou dar um pulo, vou pular uma e vou para outras duas aqui. Vou falar de seguros. Tá? Não existe financiamento sem seguro apropriado na agropecuária, né? Ainda mais em tempos de mudanças climáticas, aí que podem colocar tudo a perder de uma hora para outra. O que já existe, Kathleen e João, e o que falta? Quais as peças que faltam? Eu vou falar primeiro de novo, então. Mas, assim, o seguro rural é algo que ele foi criado justamente para dar o conforto para o produtor rural. Como foi bem dito aqui, eu ia falar e já foi dito, mas eu vou reforçar. O produtor rural é uma empresa a céu aberto. Né? E ele está sujeito a riscos, quase todos, né? É risco mercadológico, é risco climático, é risco de gestão, é risco
dos estoques mundiais que afetam aqui a produção. Quanto menos risco ele tiver que se preocupar, mais ele consegue focar e direcionar esforços para plantio e para a atuação dele, que é o papel e o grande direcionamento que ele tem que dar. Então, assim, o governo tem um incentivo que vem crescendo cada vez mais, que é o programa de subsídio ao seguro rural, né? Esse ano foi 1 bi, que ele é em ano, né? Mas pegando a safra, é 1 bi que já foi destinado a esse programa, mas a gente vê que tem muito a se caminhar ainda. A demanda ainda é muito grande, direcionada, inclusive, com essa migração que está tendo do Proagro para o seguro, né? Para até ter uma melhor gestão dos riscos e um melhor acompanhamento, que o seguro é o papel do seguro, ele foi criado para isso, né? Então, assim, hoje a gente já vê uma diversificação muito grande do seguro das coberturas, né? Antes era muito concentrado em soja, milho, os grandes grãos. Hoje a gente já tem uma variedade gigantesca, mais de 41 culturas sendo cobertas pelos seguros, muito incentivada também pelo programa, o programa de subsídio, e também criações de novos seguros, olhando muito para essa questão da sustentabilidade. Eu quis trazer um exemplo aqui, porque esse inovador, está em piloto, só tem 3 apólices rodando, mas é importante porque é um incentivo, né? Então, lá dentro do banco, em parceria com a BB Seguridade, que é a nossa parceira do banco dentro da holding, né, para poder trabalhar a questão de seguro, foi criado o seguro floresta de preservação. O que significa isso? O produtor rural já tem o risco inerente à atividade dele, e ele também absorve o risco da reserva que ele está fazendo, seja uma reserva legal ou seja uma reserva voluntária. Se acontece alguma situação, uma queimada ou uma seca, ou tem uma derrubada de árvores ali, ele tem que repor aquele prejuízo que aconteceu. E esse seguro é justamente para tirar esse peso, né? Esse custo adicional que teria algo inesperado ali dentro do produtor. Ele cobre a recuperação da área que foi afetada dentro da reserva legal. E não só isso, mas dentro do escopo que é de interesse de todos, a regularização do CAR, ele também auxilia, ele vem com benefício extra, como um seguro residencial que tem aqueles benefícios extras, né? Ele vem com benefício extra de fazer o monitoramento, a marcação da área daquele produtor, aonde é a reserva legal, e auxiliá-lo a regularizar o CAR. Então, assim, ele veio com esse pacote completo justamente para tentar trabalhar esse viés de sustentabilidade num custo adicional que o produtor tem pela preservação, né? Cada um tem sua responsabilidade pela preservação, e ele tem esse custo também, né, dentro da preservação. João, sobre seguro, rapidinho. Rapidinho. Eu acho que o tema de seguro, assim, é o tema mais urgente, emergencial de ser resolvido, sobretudo nesse contexto de mudanças climáticas, né? Até fazendo um paralelo que o Bruno colocou, o governo agora disponibilizou o plano clima, né? O plano de adaptação. Talvez a principal entrega tem que ser recurso para o seguro. E o seguro, diferente do crédito, ainda depende muito de recurso público. Eu acho que hoje o financiamento do agro, ele nos últimos anos, ele se diversificou. O mercado de capitais, o mercado privado, hoje consegue muito financiar a agricultura brasileira, e o plano safra cada vez mais para pequeno e médio, assim por diante. Agora, o seguro rural depende muito da subvenção ao prêmio do seguro. Tanto que hoje, se tem uma subvenção boa, o seguro ele é acessível ou não. E eu acho que a gente precisa, de fato, avançar nisso, assim, porque a gente está muito atrasado nas discussões de seguro. Tudo que a gente está discutindo de mercado de capitais, para lá, não existe para discussão de seguro. Então é uma ferramenta que está muito, assim, a gente precisa evoluir muito nisso. E eu acho que no começo o governo vai ter que ser importante. Porque é aquele negócio do ovo e a galinha, né? Porque é o seguinte, as seguradoras falam, enquanto tiver uma cobertura, o preço é caro. Mas o preço é caro porque não tem a cobertura. Então talvez vai precisar do governo ter uma subvenção grande para ter uma cobertura, para depois esse custo ir reduzindo, né? Deixa eu até acrescentar, assim, eu vejo que o seguro está caminhando assim, para um novo patamar, né? A gente estava tendo a LASA, né, essa semana lá, que é um fórum de discussão da América Latina sobre seguros, né? E trouxe muito essa questão do seguro paramétrico, que é justamente para reduzir o custo, massificar e facilitar também o produtor na hora do retorno financeiro dele. Mas para isso acontecer, tem uma necessidade de dados e de informação. E, de novo, a gente entra, eu preciso ter rastreabilidade, eu preciso ter credibilidade, eu preciso ter auditoria nesses dados, até para poder trabalhar nessa questão de seguros
paramétricos, né? Lá no banco a gente já vem atuando, a gente tem 3 modelos de seguro paramétricos já testando, justamente para ter essa transição. E quando você pensa em sustentabilidade, talvez o melhor seguro vá ser um seguro paramétrico também. A gente já está brincando aqui, né, com o pessoal com fome antes do almoço, mas eu vou fazer uma pergunta para o Tassiano e a gente abre para ver se tem dúvidas aí da plateia. Tassiano, hoje os créditos de carbono na equação financeira da agropecuária são algo incipiente, né? Isso ficou bem claro aqui, quer dizer, tem muito a se aproveitar, mas ainda não está na conta. Você acredita que vai ter um papel relevante? O que falta? Muito bom, Vanessa. Eu tenho certeza que Edu Bastos e professor Serri falaram muito bem ao longo dos painéis sobre as oportunidades. Eu sou muito otimista com o mercado brasileiro. Acho que a gente tem um caminho muito positivo, especialmente nas soluções baseadas na natureza. E aí, em especial, um subcapítulo, carbono no solo, que eu acho que é um ganha-ganha fantástico para o produtor. Isso vai sobrepor o custo de oportunidade de grãos? Não. Eu imagino que talvez em algum futuro, onde a precificação seja autossuficiente, a gente pode ter um equilíbrio disso. Não vejo isso num curto espaço. E o que nos impede de chegar lá, né? Acho que o primeiro passo, Vanessa, foi o que eu comentei, acho que na primeira resposta ali, sobre os desafios sistêmicos brasileiros que passam por segurança jurídica, fundiária e ambiental. Sem organizar isso, né, a Kathleen trouxe o número aí de 3% de CAR validado, e a gente com o eixo número 1 da nova NDC falando de integração territorial, nós temos que fazer cumprir isso. A gente precisa demandar, de fato, do poder público que o eixo número 1 da nossa nova NDC seja levado a sério, de integrar as bases geográficas, fundiárias, tributárias em uma única plataforma sob gestão pública, onde agentes privados possam consumir essa informação com segurança. Isso vai destravar, Vanessa, um potencial de atrair capital internacional e mais capital privado, que hoje, né, um dado recente da Bloomberg, né, do total de capital que gira para ações de adaptação e mitigação climática, 4% vem para a América Latina. É ínfimo também. Da mesma maneira, é muito pouco. Como é que a gente consegue destravar essas mudanças, esses desafios sistêmicos, para que a gente consiga atrair capital internacional? Mas, de novo, sou muito otimista. Acho que a conta, né, o que o Rabobank vem trabalhando dentro das soluções conseguimos, junto de um produtor que está trazendo novas práticas para a cultura dele, agregar carbono, né, projetos de carbono, ALM, carbono solo. Sim, vamos fazer isso em projeto piloto, sabendo que a volatilidade do mercado ainda não permite travar isso e ter um comprador futuro. Ainda não. Acho que o mercado, sistema brasileiro de emissões, o mercado regulado brasileiro, vai exercer uma função fundamental também. Celeridade para que a gente veja esse mercado de pé, né? E para finalizar, eu trago assim, acho que esse otimismo, essa esperança para o produtor, saber que o produtor está no caminho correto. E o maior desafio fica na valoração do capital natural, que esse é sistêmico global. Não existe em nenhum lugar do mundo ainda a valoração devida para o ativo florestal que o Brasil detém, né? E é um desafio que a gente vai ter que enfrentar, e aí entra o desmatamento ilegal que ainda assombra o Brasil. Então, outro desafio eliminar ou reduzir ao máximo possível o desmatamento ilegal, porque ele mancha a nossa reputação. E isso é um papel de sociedade. Muito bem. Vocês querem complementar alguma coisa sobre isso ou podemos abrir? Perguntas? Tem, gente? Vocês ainda têm dúvidas? Apesar do horário? Espera aí, vamos no microfone, porque a gente está filmando o evento, tá? Não está transmitindo, mas está filmando. Boa tarde, sou o Dematê da Corin. Uma pergunta, acho que para a Kathleen. Sobre essa cédula de produtor rural preservação, né? Existe uma limitação de área desse produtor, ou ela tem que ser atribuída a um produtor que tenha, por exemplo, 4 módulos rurais ou 5 módulos rurais? Ela é válida ou só em áreas maiores, com reservas legais ou áreas de preservação maiores?
Qual que seria? Tem um limite, assim? Porque, na sequência, outra pergunta, porque parece ser muito interessante isso, mas, assim, acho que na ponta o pessoal ainda não sabe, né? Quer dizer, os gerentes do Banco do Brasil ainda não conhecem bem isso, porque, sinceramente, ao longo desse tempo, eu nunca ouvi falar. É muito interessante. É um produto novo, tá? Conhecimento é algo que vai se divulgando, tá? Ele é feito, assim, ele não é um crédito subsidiado, né? E acaba que quando você trabalha de 4 módulos fiscais, eles têm acesso a créditos subsidiados, como é o caso do Pronaf. Sim. Então, ele é destinado mais para aqueles produtores que não estão utilizando com recursos próprios das instituições financeiras. E a reserva que pode ser utilizada é a reserva que o produtor quiser direcionar para aquele crédito. Então, vai ser feito uma certificação, tá? Tem uma certificação para a gente poder ter o acompanhamento daquele título que está sendo lastreado pelaquela reserva legal, e é emitido o título com condições diferenciadas do que se fosse um título comum, como é de soja, como é de milho, como são as outras questões. Ele é mais voltado, aí sim, eu estou falando para o médio e para o grande produtor, considerando subsídios, mais inclusive para o grande produtor, tá? Considerando os subsídios que tem para as outras linhas. Como foi colocado aqui, a gente atende de A a Z todos os portes do cliente e cada um tem um crédito certo para eles, tá? É legal, obrigado. Obrigada pela presença, hein, Dematê, da Coren. Obrigada. Mais alguém, gente? Não? Você não tem perguntas, Winston? O homem das finanças? Não, mas faz uma pergunta. Pode fazer e a gente encerra, vai. Ah, depois tem outra do Sérgio lá em cima. Uma aqui, isso. Ele pode fazer com o meu microfone, ó. Leva o cubo para ele. Uma curiosidade, alguém falou, não me lembro quem foi, sobre o novo leilão do Ecoinvest anunciado para áreas degradadas. Alguém podia elaborar sobre o que deve acontecer aí? Respondo agora ou quer pegar outra? Deixa eu só fazer a Não, minha. quer fazer? Eu quero. Então fala. Oi. Não, eu fui no banheiro rapidinho, mas você mencionou a dificuldade de liberar os recursos do Ecoinvest e não sei se você não voltou ao assunto, a Vanessa te interrompeu e não sei se você chegou a comentar quais eram as dificuldades, a gente ficou curioso para saber quais são. Então Ótimo. pronto, já está Então já tudo pega na uma mesma roupa. seara. Exato. Assim, o Ecoinvest, de fato, é uma baita política interessante, né? Eu acho que ela está muito alinhada a conseguir trazer recursos incentivados, então eu acho que a ideia é muito interessante, muito oportuna. O desafio está sendo porque os pré-requisitos estão sendo realmente muito não adequados à realidade da agricultura brasileira, né? Esse primeiro leilão, ele é um leilão que a agroindústria entrou muito, a indústria em geral entrou muito. O segundo leilão, que eles já começaram a discutir e publicar diretrizes, ele tá olhando para a recuperação de áreas degradadas, que é super interessante. A agenda estratégica talvez seja a principal instrumento do Plano Nacional de Recuperação de Áreas Degradadas, né? Porém, quando você começa a ler, você fala, o produtor rural não se enquadra nisso, né? Porque, imagina, um produtor rural tem que fazer uma avaliação de risco climático, ele precisa fazer uma gestão de questões trabalhistas e de RH. Você começa a trazer uma governança empresarial para uma propriedade rural que não é realidade. E aí o risco é o seguinte, grandes produtores vão acessar isso, mas e a média, e os médios produtores, né? Ou os pequenos produtores. E aí eu acho que tem uma segunda questão, que pra Mas gente... isso tudo já está definido ou isso está Não, sendo eles mandaram- discutido e vocês, bancos, também A estão gente está fazendo tentando muita discussão. reduzir essas exigências? Que eu não acho que é nem reduzir, é adequar para a realidade do produtor rural brasileiro, né? Porque o que o Keto falou, assim, a gente tem que olhar o CAR, tem que olhar outras questões, né? Até porque boa parte dos produtores não tem um tamanho de equipe tão grande que justifique um plano de RH e tal. Agora, o segundo, mais uma questão sobre o segundo leilão, é que não está claro o que eles querem fazer. Eles querem fazer um plano para garantir a segurança alimentar, para desenvolver o Nordeste ou para desenvolver culturas não commodities. Porque eles colocaram lá que 20% do recurso tem que ser para o bioma Caatinga, que não tem área degradada suficiente na Caatinga para converter. Segundo, tem que ser produtos não commodities. E aí eles colocam lá cupuaçu, milho, papamonha, e tará, que assim, não tem demanda para essas culturas na escala que a gente vai converter a área. Coisas frutíferas, mamão, banana.
Isso não vai atingir a meta de 40 milhões de hectares que o Edu tem para resolver daqui a 2030. Então eu acho que não está claro o que eles querem com o segundo leilão. E dependendo de como for, aí, assim, eu não sei se as instituições vão ter condição de participar desse leilão. Eu não sei o que a Kathleen pensa disso, mas assim, eu acho que a ideia é boa, mas a implementação precisa de ajustes, né? Eu acho que são passos, como eu disse antes, né? Deram os nortes, está se caminhando para uma transição e as discussões estão acontecendo. Tem que simplificar e tem que facilitar, porque a gente tem que controlar depois e acompanhar o que está sendo colocado, né? Mas está no momento de discussão, está no momento de atuação e de oitiva. Eu acho que isso que é importante. Estão se ouvindo todos os entes para poder tentar chegar no melhor programa possível. É o desafio que a gente falou aqui, né? De você ter certeza de que o dinheiro colocado realmente está financiando uma adicionalidade a algo que faça, né? Realmente mova o ponteiro, mas também tem que se adequar à realidade, né? Difícil esse equilíbrio, né? Não é fácil. Gente, obrigada por vocês aqui no painel, pela manhã de hoje. Obrigada a todos presentes também. Espero que tenha contribuído para construir novos caminhos, para arejar as ideias também, mas principalmente para a gente arregaçar a manga e fazer, né? Porque chega de estudo, né? Chega de pilhas de estudo, né? Obrigada, gente.